Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ATPC formativo da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Erika Frau, sou PCNP de Filosofia. No ATPC de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os desafios interdisciplinares, em continuidade às nossas formações que já foram realizadas sobre essa temática. Hoje nós vamos analisar a situação de aprendizagem 3 do volume 1. Mas antes da gente fazer essa análise, nós vamos passar pelo caminho da nossa pauta formativa, onde a gente vai ter o vídeo de sensibilização, o alinhamento com as formações que aconteceram pelo Centro de Mídias, e aí a gente tem a participação das nossas convidadas para conversarmos um pouquinho sobre a situação de aprendizagem 3 e os desafios interdisciplinares. Vamos lá? Pessoal, aqui está a nossa pauta formativa, então nós teremos um vídeo de sensibilização. Vou retomar aqui com vocês o alinhamento com os ATPCs que aconteceram pelo Centro de Mídias. Já faz um tempinho que não faço essa retomada, então a gente está com um acúmulo de ATPCs para serem revistos, caso vocês considerem relevante. E temos o currículo em ação sendo analisado com as nossas parceiras Sônia, Juliana e Fernanda, onde a gente olha para os desafios interdisciplinares. Bom, vamos assistir agora o vídeo de sensibilização, onde o filósofo Bertrand Russell traz para a gente 2 recados. É muito interessante e no desenvolvimento da situação de aprendizagem 3, o filósofo será explorado não só pelo componente curricular de filosofia. Vamos assistir? One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say 2 things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Muito bacana a fala do Russell, né, pessoal? Bom, em continuidade, preciso destacar aqui com vocês que o nosso caminho de interação sempre se dá por meio do link da lista de presença. Então, na descrição do vídeo do ATPC formativo, a gente tem os materiais utilizados e nós temos também o link onde vocês realizam o registro da presença e podem fazer as interações caso considerem interessante. O canal do Núcleo Pedagógico está disponível para as formações da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e deixa sua curtida aí no vídeo se você gostou. Nós temos os ATPCs do Centro de Mídias acontecendo semanalmente. Bom, então nessa retomada de ATPCs do Centro de Mídias, promovidos pelo pessoal da EFAP, a gente vai fazer essa breve retomada.
Então, no dia 1º do mês de junho, foi feita a formação sobre os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo foi o tema. Nesse ATPC, a professora Sandra, junto com a professora Ademir, conversaram explorando a questão da gamificação. Então, o ponto de partida da formação se deu a partir da pergunta: você já realizou alguma atividade no seu componente curricular, considerando o uso das metodologias ativas e da gamificação na educação? Se sim, cite o componente e em qual objeto de conhecimento e conteúdo. E o ATPC foi, então, com essas reflexões a partir das metodologias ativas e o uso da gamificação no ensino de ciências humanas. No dia 8, aconteceu o ATPC, Estratégias Pedagógicas ao Público com Deficiência Auditiva. Doane foi a convidada especial e fez uma formação muito interessante. A gente está sempre, precisando do olhar atento para a educação especial e a Doane muito contribuiu para essa formação. No dia 8/6 ainda, aconteceu o ATPC, Competências Socioemocionais e o Projeto de Vida. Nesse encontro, a Edna, formadora do Instituto Ayrton Senna, trouxe algumas reflexões para que a gente possa compreender um pouquinho mais o projeto de vida dos estudantes. No dia 15/6, o ATPC foi sobre Michel Foucault, as subjetividades como resultado da construção social. Nesse ATPC, o professor Ademir, junto com a professora Juliette, receberam o especialista, professor Alexandro, para explorar um pouquinho essa temática e essa formação. No dia 15/6, a Lucilene promoveu o ATPC sobre o projeto de vida nas áreas de conhecimento. Nesse dia, os objetivos da formação foram destacar o projeto de vida no processo de ensino e aprendizagem, de forma que o professor se reconheça como um agente no processo e compreender a importância de acompanhar o progresso do projeto de vida dos estudantes. É interessante que nós, enquanto professores, precisamos estar atentos aos projetos de vida dos estudantes, não só o professor que atua como docente do projeto de vida, enquanto componente curricular do Inova Educação, mas pensar que a gente tem projetos de vida e os estudantes também têm projetos de vida, então a gente precisa compreender o quanto que isso pode ser significativo para o processo ensino-aprendizagem. No dia 22/6, aconteceu o ATPC Estratégias Pedagógicas ao Público com Deficiência Auditiva, parte 2. Então, é uma continuidade da formação que a gente teve com a Doane. No dia 29/6, a Isis falou um pouco sobre as eletivas, uma formação bem interessante sobre o desenvolvimento de eletivas. No dia 29/6, o ATPC sobre Culturas Juvenis contou com a participação dos jovens, Falar de culturas juvenis a partir da voz dos jovens é um ponto muito importante e foi um ATPC bem bacana, O olhar dos jovens, a participação no Grêmio Estudantil, uma reflexão bem bacana. Quem não viu, fica aí uma oportunidade de convite para rever. No dia 6/7, foi feito pelo Mário, que é gestor do Conviva, um ATPC sobre acolhimento. Então, nesse encontro, algumas reflexões aconteceram. Trouxe aqui uma delas. Tivemos e continuaremos a enfrentar desafios e também a fragilidade humana, contudo, mais esperançosos e mais fortes, conscientes de que um bom marinheiro se faz dia a dia. A despeito do provérbio, após a tempestade vem a bonança, nós, educadores, enfrentamos todos os mares com o lema "Vale a pena educar". É uma reflexão interessante, porque em tempos de pandemia, nós estamos, passando por momentos muito difíceis, então esse retorno ao presencial
é desafiador, a gente precisa acolher, a gente precisa tomar todos os cuidados, né, sanitários necessários para a gente ficar longe da Covid-19, e foi uma TPC muito interessante e pertinente. No dia 6/7 também aconteceu a formação Plataforma São Paulo, Práticas Pedagógicas e Como Navegar. A Valéria Mui e o Klisman falaram um pouco, né, sobre a plataforma e das avaliações de humanas que lá estão disponíveis. Também fica o convite para quem não assistiu resgatar essa formação. No dia 6/7, o ATPC Conselho de Classe Participativo, não é a primeira vez que a gente tem essa temática de formação. O professor Ademir traz para a gente, né, os objetivos aí do encontro e vai aprofundando os estudos sobre isso no decorrer da formação. Em síntese, né, conhecer o documento orientador do Conselho de Classe Participativo, subsidiar o Conselho de Classe de acordo com o documento orientador, reconhecer a integração das esferas cognitivas e socioemocional no processo de ensino-aprendizagem, construir processos didático-pedagógicos que contemplem as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral dos estudantes no âmbito do conselho de classe. É muito importante a gente estar sempre refletindo sobre o conselho de classe participativo, porque o foco está no aprimoramento das aprendizagens, né? Então, a gente precisa estar sempre com um olhar muito atento a tudo isso para não praticar injustiças em nossas falas. No dia 3/8, voltando, né? Segundo semestre começando, a Sandra e a Gi fizeram uma TPC sobre o plano de melhorias articulando as diferentes áreas de conhecimento. Então, um olhar aí das ciências humanas para o MMR e o quanto que a gente pertence a tudo isso e pode contribuir para os processos de aprendizagem na escola por meio dos componentes de humanas. No dia 3/8 ainda, aconteceu um ATPC sobre as competências socioemocionais na área de ciências humanas e sociais aplicadas, parte 3, também é uma formação em continuidade, e o SAF, né, sequencial, ativo, focado e explícito, está aí na pauta das reflexões sobre as competências socioemocionais. No dia 10/8, foi realizado o ATPC Tecnologia e Inovação, Narrativas Digitais. Então, nesse encontro, o professor Ademir traz também o seguinte: os objetivos são fazer a retomada dos objetos de conhecimento presentes nas situações de aprendizagem, de tecnologia e inovação, compreender o que são narrativas digitais e o seu desenvolvimento nas atividades, e propor as narrativas digitais articuladas com a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente percebe que nas formações nós temos momentos que vêm projeto de vida, momentos que vêm eletivas, momentos que vêm, né, tecnologia, ou seja, os 3 componentes do Inova, eles permeiam as nossas formações. Por quê? Porque nós precisamos estar por dentro de todos esses acontecimentos para que a gente consiga fazer um trabalho articulado, interdisciplinar, transdisciplinar. Nos materiais de ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos muitas ofertas de desenvolvimento de atividades que utilizam a tecnologia. Então, a gente precisa estar com um olhar atento para a gente fazer um trabalho articulado com o professor desse componente e agregar valor, né? Porque aí a gente juntos consegue transformar melhor essa aprendizagem. No dia 10/8, aconteceu o ATPC, o Sistema de Informação Geográfica SIG. Nesse dia, as meninas conversaram um pouco, então, sobre a história da cartografia, o geoprocessamento e a geotecnologia, a cartografia escolar, a cartografia e o SIG no material da SEDUC e desdobramentos indicados para o estudo dessa formação. No dia 17/8, aconteceu a formação com a Ilana, do Conviva, Programa Dignidade Íntima, um programa
novo aí que chega para a rede, tá? Os jovens dos grêmios estudantis estão recebendo informações sobre esse novo programa. A Ilana traz um pouco dessa informação para a gente também, então é bem interessante quem não viu assistir, porque a gente precisa estar por dentro de tudo que existe de programa que vem para agregar na vida dos nossos jovens, né? No dia 17/8, possibilidades de planejamento integrado. As formadoras Marisa e Camila, do Instituto Jungo, que são colaboradoras, né, da plataforma do nosso ensino médico, eu já comentei com vocês a existência dessa plataforma, fizeram essa formação. Então, essa é a breve retomada, né, de tudo que aconteceu desde a última vez que eu me comprometi aí a trazer para vocês os acontecimentos dos ATPCs da EFAP no Centro de Mídias. E é isso. Até o momento da gravação desse ATPC, foi dia 17 a última formação do Centro de Mídias. No próximo, eu retomo com vocês, então, os próximos ATPCs que acontecerão. No dia de hoje, então, em continuidade à nossa formação, a Sônia, a Fê e a Ju vão estar conosco mais uma vez. Muito obrigada, meninas, pela participação aqui nessa formação com o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios interdisciplinares presentes no Currículo em Ação, que é o material de apoio à implementação do Currículo Paulista. Na situação de aprendizagem que nós vamos analisar hoje, nós temos a habilidade 105. A habilidade 105 ela é comum aos 4 componentes curriculares. E ela traz o seguinte: identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade, campo, cultura-natureza, civilizados bárbaros, razão-emoção, material virtual, explicitando suas ambiguidades. Nessa trajetória, então, da habilidade, nós temos os desafios interdisciplinares acontecendo e vamos refletir sobre os seus desdobramentos dentro da situação de aprendizagem 3. O tema da situação de aprendizagem 3 é comum para os 4 componentes curriculares, assim como a habilidade. Então, olha lá, desejo e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Isso para história, isso para filosofia e isso para geografia. Bom, nesse encontro formativo de hoje, então, essa análise sobre a situação de aprendizagem 3 do volume 1 vai acontecer de forma superficial, porque a gente não vai fazer a leitura aprofundada de todos os momentos da situação de aprendizagem, mas a gente traz aqui a reflexão e o convite para que seja feita a leitura do caderno do professor, onde a gente tem orientações mais pontuais sobre os 4 componentes e as possibilidades de usos do caderno do estudante. Então, vamos para as nossas convidadas e vamos conversar um pouquinho sobre essa situação de aprendizagem em continuidade ao trabalho formativo que começamos. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui em mais um ATPC formativo com as nossas professoras convidadas, professora Sônia, professora Fernanda, professora Juliana. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Apresentem-se, né, para que os professores que ainda não conhecem, né, um pouco do trabalho de vocês, da formação, da atuação, a palavra está com vocês. Meu nome é Sônia, eu sou professora na Escola Leme do Prado, em Valinhos, estou como coordenadora da área de Ciências Humanas, sou formada em Geografia pela PUC e tenho mestrado em História pela Unicamp. Amo dar aula e eu falo que
quando isso não me fizer mais feliz, eu pego a minha bolsa e vou ser feliz em outro lugar, né? Porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ser feliz onde a gente está, já que trabalho existe e muito, né? Então, é isso. Queria agradecer novamente ao convite da Érica, a parceria com as meninas, que esses nossos encontros estão me fazendo aprender muito. Muito obrigada. Meu nome é Juliana, eu sou professora de História. Atualmente estou na escola, né, Programa de Ensino Integral Ciro de Barros Rezende, localizada na cidade de Valinhos, e também estou professora coordenadora da área de Humanas. Minha formação é História, licenciatura e bacharelado pela PUC. Também tenho Tecnologia e pós em Gestão Escolar. Érica, gratidão novamente pelo convite e pela confiança aí no nosso trabalho. É um prazer estar reunida com você e com as outras meninas. Meu nome é Fernanda, sou professora de Sociologia, sou licenciada pela Universidade Metodista de São Paulo, estou como coordenadora da área de Ciências Humanas na Escola Estadual PEI Eliseu Narciso, e agradeço o convite da Érica, e é sempre uma honra me juntar com a Ju, com a Sônia, para a gente, né, aprender um pouquinho mais. Perfeito, meninas. Então, né, nós aqui nesse cenário formativo, né, 4 mulheres, cada uma aí com os saberes das suas formações, né? Eu sou graduada em filosofia, e eu acho que a gente está aqui no momento de estudo, né, de diálogo. Acho que é legal a gente reiterar isso para todos os professores. Nós estamos com a missão de fazer a análise das proposições, dos desafios interdisciplinares, do currículo em ação, do currículo paulista, que é um material de apoio à implementação ao currículo. É muito importante a gente salientar aqui, né, todas as vezes, em todas as formações, que o desenvolvimento das atividades propostas no currículo em ação é uma das possibilidades, uma das inúmeras possibilidades que a gente tem para o desenvolvimento da prática docente. Enquanto a TPC formativa da Diretoria de Ensino, a gente aproveita o momento para trazer os materiais da Secretaria da Educação para fazer um estudo conjunto, né, facilitando a leitura, a interpretação e pensando até nos possíveis desdobramentos, né? Acho que é legal a gente deixar isso bem marcado, porque não existe um caminho, existem caminhos possíveis para o desenvolvimento das habilidades do currículo, né? Bom, a situação de aprendizagem 3 de Sociologia ainda tem, né, tem com o tema desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. E como situação problema, né, ainda aquela pergunta que já vem desde da primeira situação de aprendizagem, né? Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? E o objeto de conhecimento, consequências do progresso para a sociedade na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente. E aí, né, a situação de aprendizagem, ela vai trabalhar com 3 textos que vão falar sobre esses 3 temas, né, tecnologia, trabalho e meio ambiente. Dentro dessas gravações que a gente está fazendo, então já passou um tempo, a gente já trabalhei essa atividade com os alunos, e é uma atividade que traz uma reflexão muito, muito gostosa. Por quê? A gente consegue olhar para a coisa, né, e fazer até uma autorreflexão. Então, o primeiro texto, né, situação 1, consequências do progresso para a sociedade na tecnologia. E aí traz sobre um aplicativo que poderia fazer um cálculo, né, matemático. Que isso facilitaria na necessidade de fazer um trabalho, de desenvolver alguma coisa que precisa de uma resposta rápida. Porém, e a construção do cálculo, né, o desenvolvimento da aprendizagem que o aluno precisa ter para construir a continha, enfim. Os alunos conseguiram, né, enxergar muito bem como isso poderia prejudicar. Ao mesmo tempo, né, que facilita, e a gente gosta, né, um pouco das coisas mais facilitadas, principalmente com a internet,
falo por mim, né? Antes a gente teria que procurar um livro, enfim, hoje você joga uma palavra lá, você já consegue encontrar. Então, realmente a internet, né, e o avanço tecnológico vai facilitando o nosso trabalho. Porém, né, dentro dessa perspectiva, né, qual seria a solução? O que seria melhor? O aplicativo ou aprender a fazer a conta? E na situação 2, fala sobre o trabalho, e aí vai falar sobre a utilização de máquinas, né, para facilitar também o trabalho, que já é um debate um pouco antigo, que a gente já na sociologia já trabalha bastante. Acredito que na filosofia, na história e na geografia também, né, quando a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial, e quando a gente vai falar sempre, a gente acaba entrando assim nessa questão do trabalho, né, do trabalho humano com o trabalho das máquinas, né, de como essas máquinas acabam tirando, né, o trabalho humano. E na consequência 3, né, a situação 3, da situação 3 é a consequência do progresso para a sociedade no meio ambiente. Então, ele também vem falar, dando um exemplo, da construção de cidades. Então, que as cidades mal planejadas, como que ela pode, né, acabar prejudicando o meio ambiente, destruindo vegetação, né, poluindo alguns rios, poluindo a água. Então, são 3 situações que trazem essas reflexões, né, para o aluno. De um lado, o bom, né, o pró e o contra, e que traz o aluno para refletir sobre, né, o que seria a situação problema, né, de como esses desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, né, e o exercício da cidadania hoje também é refletir sobre o cotidiano, sobre a vida, principalmente nossos alunos, né, que vão aí ganhar o mundo e estão sedentos para mudar aí a nossa perspectiva, pelo menos eu espero. Eles mudem muita coisa. E vão. E da Ciência 3 também traz o desafio interdisciplinar, que é quando existe a proposta, né, do trabalho entre as disciplinas, então, entre sociologia, geografia e história, e filosofia. E aí traz o tema, né, desejos e ambiguidade do desenvolvimento científico, tecnológico e humano, né, e no segundo momento, então tem lá, né, desafio interdisciplinar. E aí ele traz a necessidade da leitura, né, de um texto da página 249 de Geografia, que fala, né, do impacto das hidrelétricas no meio ambiente. O nome do texto é Impacto das hidrelétricas produz refugiados do desenvolvimento. E no texto vai trazer os impactos, né, que acontecem com a construção de uma hidrelétrica, seja ele na fauna, na flora, nas populações que vivem, né, naqueles locais. A gente teve algumas discussões aí, né, inclusive a última de Belo Monte, e aí esse texto traz essa necessidade, né, de fazer uma discussão. Por quê? Porque a proposta desse segundo momento é a elaboração de um texto, tá? Para que eles contextualizem a concepção de que o progresso tem de ser levado para todos os cantos do mundo. E aí pede para utilizar parâmetros de oposições dicotômicas, como cidade-campo, cultura-natureza, civilizado-bárbaros, razão-emoção, material-virtual, que fazem parte da habilidade que é trabalhada no primeiro bimestre de Ciências Humanas. Então, percebam que, por um momento, né, se mostra os dois lados, depois se pede a construção de um texto, né, a elaboração de um texto, para que se fale, né, sobre uma outra perspectiva, dando também oportunidade ao aluno de criar argumentos também, né, para ser contrário na hora que houver necessidade. E dando continuidade, né, às atividades que são propostas no caderno do aluno, chegamos no terceiro momento. E no terceiro momento, né, ele traz assim a atividade pedindo para que se defina, né, junto com os outros estudantes, 3 ou 4 avanços científicos que
que mostraram, né, reverberaram coisas boas, mas 3 ou 4 de coisas ruins. Então, no momento, né, eles mostram os dois lados e ainda continuam colocando essa dicotomia, ou seja, de um lado eu vou falar o que é bom e eu vou falar aquilo que não é, que prejudica, tá? A partir desses avanços, e aí fazer essa discussão junto com os professores, junto com os demais alunos. Então, e aí ele deixa algumas questões orientadoras aqui para poder refletir junto aos alunos. É possível que, em algum momento, seja inevitável que tecnologias criadas a partir da ciência, em benefício da sociedade, levando a progredir, voltem-se contra elas? A distância entre a ciência e o trabalho é grande demais? A ciência contribui com a proteção do meio ambiente em muitas frentes, mas em outras colabora para a sua destruição? Então, ele deixa 3 reflexões aqui para que se proceda nessa discussão com os alunos e que a gente possa refletir, né, dentro daquilo que foi destacado, 3 ou 4 avanços tecnológicos e científicos que foram bons, né, para o mundo, e outras que foram, né, não tão boas, que acabaram, né, prejudicando ou prejudicam aí o meio ambiente. E aí, dentro do terceiro momento, a gente tem o desafio interdisciplinar. E o desafio interdisciplinar, ele vai, né, promover que o aluno, né, faça a leitura, para que ele desenvolva a sua aprendizagem, né, que ele faça a leitura do exceto do texto, A Filosofia entre a Religião e a Ciência, de Bertrand Russell, disponível no segundo momento da situação de aprendizagem 3 do material de filosofia. E aí, traz lá no material, né, de filosofia um recorte destes 3 tipos de conhecimento. Vamos refletir sobre algumas indagações presentes no texto, né, a filosofia e entre a religião e a ciência. E vejamos os textos selecionados. Então, aqui, né, ele já vai trazer o texto, mas dentro, né, já vai trazer aquelas provocações, né, e as reflexões que necessitam ser feitas, ser realizadas junto aos alunos. Ô, Fer, é interessante destacar que é uma proposta também de retomada da leitura, né? Porque o texto filosófico, ele muitas vezes precisa ser lido mais do que uma vez para ser bem compreendido pelos estudantes, né? Não só o filosófico, muitos textos, mas o filosófico tem isso como algo que geralmente é exigido, né? Ler mais de uma vez para compreender ali as proposições. E a partir do momento que na sociologia a gente tem isso como uma retomada, né? A gente acaba enriquecendo, né, essa leitura atenta, repetida, né, repetidas vezes, para que possa aprender o que está sendo proposto ali, né? O quarto momento, então, ele já traz, né, já começa com um desafio interdisciplinar. Então, ele vai lá, né, pedir para que volte no material de história, no primeiro momento da situação de aprendizagem 3. E aí tem 4 imagens, né, que ele vai pedir que faça uma análise. Isso. São essas 2 que são... no quarto momento já começa com desafio interdisciplinar, e aí ele vai pedir para fazer uma análise de imagens. E aí remonta lá no primeiro momento de história, na situação de aprendizagem 3. E aí vai pedir que faça-se, né, a análise dessas 4 imagens. Lembrando, né, a primeira imagem, né, autor anônimo, de 1883, e um cartaz, né, de um zoológico humano, né, fazendo uma propaganda de um zoológico humano. A mesma coisa para o outro, né, de 1890. Na fonte 3, uma caricatura, né, do jornal Le Monde, de 1882, também sobre a exposição, né, de seres humanos como animais. E a outra, né, é já uma fotografia também
da final do século XIX, né, 1898 e 1905, trazendo também imagens, né, de pessoas que estavam em exposição. A partir dessa reflexão, né, dessa análise, eles pedem que faça uma análise atenta para que o aluno consiga, né, desenvolver a sua aprendizagem a partir do que aquela imagem traz, né, tão forte para a gente, no sentido que a gente sabe hoje, né, de toda a história de, enfim, exclusão, extermínio e sequestro de suas terras, né? E aí, apesar da análise, né, das imagens, ele vai estimular ao aluno a elaborar um texto argumentativo, tá? Sobre a questão do progresso. E aí ele vai ter alguns critérios, algumas orientações que são necessárias serem adotadas. Por exemplo, abordar a questão central, né, estudada no módulo, qual seja sobre a... Então, aqui, o desafio interdisciplinar, ele traz algumas orientações. Então, ele traz 4 orientações. Então, a primeira, né, seja abordada a questão central, né, estudada desse módulo, que é sobre o progresso, né, de desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Então, ao mesmo tempo, como o progresso, né, ele é bom, né, e ruim, então é trabalhar mesmo com essa dicotomia. Aí depois ele pede também, evidencia elementos não essenciais, uma diferente compreensão do objeto de estudo, ou seja, o aluno, por ser um texto argumentativo, o aluno traga ao texto elementos, né, que não são essenciais, mas que servem, né, de base para ele compreender, né, o objeto de estudo, qual seja aquilo que é a questão central, falar sobre o progresso, né, se o progresso é bom, não é, né, falar sobre essa ambiguidade do progresso, ao mesmo tempo que ele traz facilidades, ele também acaba, né, prejudicando ou poluindo o meio ambiente. A terceira, né, argumenta com propriedades de posicionamentos, ou seja, também ali indicando ao aluno a necessidade da argumentação dele, né, baseada e posicionada, e a coesão também não pode ser deixada de lado dentro da escrita de um texto. Eu achei até bacana, porque dentro da sociologia, dentro das ciências humanas, apesar de todo o rigor científico, essa questão de uma orientação mais detalhada, mais próxima, né, da linguagem culta, essa necessidade aparece com mais força aqui no currículo em ação. Então, o que antes o próprio professor, né, tinha que trazer para o aluno todas essas orientações, hoje já traz no caderninho, né, do aluno essas orientações, do qual, se é argumentativo, né, a necessidade de argumentação, a necessidade de fundamentação. E aí, após essas orientações e após a elaboração do texto, a ideia é que se possa trocar, né, e que cada um possa analisar, né, a produção do outro. Ou seja, não que seja que aquela reflexão do aluno ela seja compartilhada, não apenas com o professor, que acaba ficando com o trabalho, claro, porque temos que avaliar, mas com os outros colegas. Então, a ideia ali é o compartilhamento de informações, né, para que todos possam refletir a partir de diversos pontos de vista. Eu não sei se vocês acham pertinente, né, mas quando eu trabalhei este assunto, né, em sala de aula Sala de aula não, né, que estava meio que no semipresencial, né,
Mas quando é citado, é mencionado, né, para os estudantes, o contexto, né, do final do século XIX e início do século XX, esse contexto histórico, sociológico, filosófico e geográfico, quando nós falamos assim, zoológico humano, né? Os estudantes, assim, eles ficam espantados, né? Como assim um zoológico humano, né? E aí a gente contextualiza, né, que negros, né, do continente africano eram levados, né, no continente europeu, né, e ficavam expostos e a sociedade, né, da época, o eurocentrismo, né, a sociedade europeia ficava observando, né, o comportamento desses humanos, né, desses negros, né, da África, do continente africano. E os estudantes, eles ficam, assim, espantados, né? E aí, algo, assim, que eu acho interessante trazer eles, assim, para reflexão, qual seria a intencionalidade, né, desses reality shows, né? Não sei se vocês concordam aí com essa reflexão, lógico, num outro contexto, numa outra intencionalidade, né? Mas o que seriam, né, esses reality shows que é passado para nós, né? São seres humanos também, né, que ficam confinados, né, e sendo expostos e a gente assim analisando, né, esses tipos de comportamento, né? Então, quando eu faço assim essa análise com os estudantes, eles, sabe, tipo, tem aquele, é verdade, né? Eles ficam ali e também a gente fica se observando, querendo ver assim, julgando, né? Querendo ver as reações, os conflitos, né? Então eu acho interessante assim trazer também os estudantes para essa reflexão nossa, né? Cultural, né? Lógico, num outro contexto, mas que também assim seres humanos aí são colocados também num momento aí de observação. Bacana, bacana, gostei. Bem, bem Vocês pertinente. Eu não sei se vocês concordam, assim, se vocês entendem, né? Porque é lógico, tem toda uma intencionalidade por detrás, né? Sim, sim. Nós tivemos aí, né, num último aí reality show, né? Não sei se convém citar qual, mas, né, que teve uma questão assim, um contexto de intrigas, né, entre negros e brancos, né? E é interessante, né? Qual a intencionalidade, né, Sim, de quem promoveu aquilo? sim. As reflexões que repercutiram a partir disso, né, os desdobramentos que isso deu na mídia, né, repercussão, é muito pertinente, sim. Interessante porque assim espera-se do negro um determinado comportamento, né? Espera-se dele um determinado comportamento e quando ele tem um comportamento o oposto do que se espera, né? Ele é colocado aos olhos aí de julgamento, né? Então nós temos muito resquício, né? Do neocolonialismo, do imperialismo, ou seja, do ideário, né, do final do século XIX, início do século XX, que para a história, né, em termos assim de tempo, de olhar para trás, né, muito recente, né, foi ontem. Então, eu acho interessante trazer os estudantes para essa reflexão. Bacana, Ju. Fê, vamos falar um pouquinho então do momento final lá da sociologia. A sociologia ela está colocada inteira em desafios interdisciplinares, né? Ela vai dialogando o tempo todo com os componentes. Vou devolver a palavra aí para você, então, para essa análise do momento final da situação. Bom, no momento final também tem desafio interdisciplinar, então ele vai propor, né, o retorno lá no quarto momento da situação de aprendizagem 3, né, do material de geografia, e aí ele vai indicar, né, as instruções para realizar um documentário, né, e produzir, né, junto com os demais alunos, um vídeo curto sobre os benefícios que o progresso trouxe para as sociedades em termos de tecnologia, trabalho e meio ambiente. E aí o foco, né, que se deu ao progresso, né, e os problemas causados por ele. Precisa
está ali transparecido nesse vídeo. Então, a proposta, né, é que a gente desenvolva ou fundamente tudo que foi discutido durante essa situação de aprendizagem, para que ele produza, né, através de um vídeo, ou seja, para que ele seja o próprio autor, né, dessa perspectiva, dessa percepção, né, do mundo, do progresso, né, dos benefícios, mas que traga também, né, os problemas causados por eles. Precisa transparecer o benefício, mas também precisa trazer o problema. Eu acho que vai até muito com a questão da tecnologia que a gente tem, né? A questão aí que está dada há muito tempo, do lixo, do plástico. Então, são propostas, né, que a gente também pode trazer ao contexto da realidade do aluno, naquilo que fica mais fácil para ele compreender o que a gente está querendo fazer. Então, a situação de aprendizagem 3, né, ela retoma aí um contexto, né, que já foi falado, abordado em situação de aprendizagem anterior, que são os séculos, né, final do século XIX, início do século XX, e onde temos que abordar, né, o conceito de etnocentrismo, falar do eurocentrismo, né, e as teorias que depois, né, de analisados, né, de que passou esse momento, esse período histórico, foram tidas como pseudocientíficas, né, mas que no momento, no ideário lá do século XIX e XX, elas eram tidas como científicas, né. Então, essas teorias, né, no contexto de definição de sociedades civilizadas e não civilizadas, justificando o neocolonialismo e o imperialismo que aconteceu, né, pelas grandes potências aí do continente europeu, no continente africano e asiático. Bom, essa situação de aprendizagem, ela está dividida em 4 momentos. O primeiro momento, né, a sugestão desse currículo em ação, é uma leitura compartilhada do texto Por que se pensa e se quer a civilização? E a recomendação é o quê? É propiciar um diálogo, levantando questionamentos e a compreensão por parte dos estudantes sobre etnocentrismo, atrelado a essas teorias pseudocientíficas do final do século XIX e início do século XX. Diante também a esse texto, né, podemos levantar aí a problematização acerca de que muitas culturas, né, elas foram silenciadas, né? Por quê? Porque seguia-se o ideário, né, e a proposta que estava sendo propagada no momento. Então, se nós analisarmos o final do século XIX, início do século XX, isso é muito importante que fique bem claro para os nossos estudantes, né, o que era esse ideal eurocêntrico. Tá? Então, é muito, muito importante, né, que isso seja compreendido, né, por eles, para eles entenderem, né, o porquê dessas teorias e o porquê que isso foi proliferado e aceito não só no continente europeu, mas também que teve reflexo aqui no continente americano, né? Analisar as imagens, né, as quais ratificam, né, as teorias da época. Bom, aí tem um segundo momento, né, que é uma leitura compartilhada do texto Jardim Zoológico Humano. Aí qual é a proposta? Realizar uma reflexão sobre a exposição de seres humanos em zoológicos, né? Ou seja, o racismo disfarçado de ciência, né? E aí a atividade, esse segundo momento, ele propõe a sugestão da criação de um meme relacionado ao assunto. E aí o terceiro momento é o desafio interdisciplinar, tá? Que eu deixo para falar um pouquinho depois. E o quarto momento, né? O quarto momento é apresentar alguns exemplos de poesia de Islã. E a proposta
que o professor, né, faça aí um diálogo com os professores da área de linguagens, tá? Porque também no currículo da área de linguagens traz aí a construção dessa poesia de slam. Eu quero comentar que as PCNPs de linguagem, junto com o PCNP Paulo de linguagem, né, educação física, arte, língua inglesa e língua portuguesa, estão preparando uma formação para os professores sobre slam. E eu havia comentado que no material de humanas, né, a gente tem, né, então você traz aqui, e é um momento transdisciplinar, né, porque a gente, além de estar se relacionando aqui com os componentes, a gente dialoga com as outras áreas, né, então eu acho que é válido a gente lembrar isso também, né? O terceiro momento de história, né, é onde propõe aí o desafio interdisciplinar, né? E é um desafio interdisciplinar aí com filosofia, né, e também com geografia, né? Então tem um texto cujo título é A Ciência Nazista, o Arianismo, né? Onde aborda o que? O ultranacionalismo nazista, que também utilizou de teorias pseudocientíficas do darwinismo social e das teorias racistas do século XIX, né? Então, qual era a solução nazista, né? Era o genocídio, né? E ainda usando como um argumento aí a limpeza étnica, tá? E o desafio é o quê, né? Para que os estudantes compreendam que o conhecimento é parte de uma cultura, assim como o pensamento científico corresponde à sociedade que o produziu. E é muito importante, né, que os estudantes compreendam, né, que eles levem em consideração que a ciência é uma construção narrativa. Tá? Não, não sei se, né, o que eu acho interessante em filosofia é que ele aborda, né, os 3 tipos de conhecimento, né? É isso mesmo? Senso comum. Sim, ele vai fazer uma abordagem. Aí você já está me chamando para falar da filosofia, eu já vou falar, vou deixar a Sônia por último, então pode ser, Sônia? Pronto, aí a gente já. E aí a gente vai dialogando, né? Lá na situação de aprendizagem de filosofia, o objeto de conhecimento vai chamar para falar do conhecimento científico, do conhecimento filosófico e do senso comum, né? A gente tem lá o pensamento científico e os valores tradicionais. O que é a tradição, né? O que é a cultura tradicional? Para a gente pensar um pouco isso, né, da valorização do senso comum também, né, porque existe o saber popular e ele tem, né, o conhecimento ali que precisa ser valorizado, né, então a filosofia também vai trazer um pouquinho dessa reflexão. Então, já que comecei a falar, né, vou falar de como é que estão as estruturas aqui dos momentos. Então, no primeiro momento, o estudante é levado a pesquisar um pouquinho do significado desses 3 conceitos: conhecimento científico, conhecimento filosófico e senso comum. O segundo momento vai trazer o texto do Russell, que vem aí com a proposição da releitura lá no material de sociologia, né? E quando acontece essa leitura do texto do Russell, aparece um trechinho que fala do Hamlet, e isso também vai ter marcado um desafio interdisciplinar com a área de linguagens para falar de poesia, para falar de literatura a partir de Shakespeare, né? Na sequência aí do segundo momento, vem a proposição para que os estudantes construam um texto dissertativo mostrando a compreensão da leitura realizada do texto do Russell.
e apontar o fato de que o conhecimento científico é importante, mas que não é a única forma de conhecimento, né? A gente tem que valorizar os conhecimentos. A gente sabe que a filosofia é uma forma de conhecimento, que a sociologia é outra forma de conhecimento, a geografia, a história, a arte, a religião, e assim a gente vai com todos esses desdobramentos. Qual que é o conhecimento verdadeiro? Qual que é o conhecimento correto? Não há, né? São formas de conhecer e interagir sobre a realidade das coisas, né? Na sequência, né, no material do estudante vem uma dica, uma sugestão de 5 passos para escrever um bom texto dissertativo, porque eu acho que a gente precisa estar fortalecendo essa escrita, né, leitura, interpretação de texto e escrita é sempre importante ser desenvolvido. E aí a gente parte para o terceiro momento, onde vem um encaminhamento de pesquisa. Nesse encaminhamento de pesquisa, o jovem vai precisar pesquisar o que são as comunidades tradicionais, que está marcado lá no objeto de conhecimento, e o que são os conhecimentos tradicionais. E a partir daí, no quadro para saber mais, vem 3 encaminhamentos das comunidades tradicionais, indígenas e populações tradicionais para que o estudante possa encontrar caminho, porque a gente precisa também orientá-los nesse sentido, né? Toda vez que é dado o encaminhamento de uma pesquisa, se a gente deixa solto, né, a gente corre o risco também de não ter um resultado de qualidade. Então, vem essa possibilidade aqui para ajudar o estudante nisso. O quarto momento vai resgatar um pouquinho do que o Russell traz lá no texto. Então, o Russell acabou sendo o fio condutor da filosofia e serviu de desdobramento para os outros componentes. O Russell fala de preocupações lógicas, epistemológicas, metafísicas, e aí, no material, a gente encontra, né, a proposição do estudante pensar como é que todo esse desdobramento vai acontecer no campo científico, no campo filosófico, no campo da tradição e no campo do senso comum. E vão sendo estimulados a realizarem essa pesquisa e essa reflexão, né? Na sequência, vem, então, o Para Saber Mais, que traz a entrevista do Russell, que foi a abertura da nossa formação, e que aparece lá no material de história. Ainda temos um quinto momento, que pede para que os estudantes pensem, né, que as reflexões sobre o pensamento científico e filosófico, eles acontecem desde. Então, para ele investigar um filósofo que lá na antiguidade refletiu sobre isso, na época medieval, na época moderna e nos tempos contemporâneos. Então, é para ele olhar um pouquinho como é que as coisas vão se transformando, né? Como é que Galileu pensou, como é que Newton pensou, como é que hoje a gente reflete sobre essas questões de ciência, né? O sexto momento é uma questão de vestibular, e no quadro para concluir, que sempre traz mais perguntas do que respostas, a gente tem como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania a partir ali da proposta, né? Então, só para finalizar aqui a minha fala na filosofia e a gente partir para o diálogo, eu vou apresentar só o pedacinho do desafio interdisciplinar. Então, só para mostrar aqui para vocês a marca do desafio interdisciplinar que aparece no material de filosofia, tá aí a chamada para que o estudante conheça um pouquinho mais sobre Hamlet, obra de Shakespeare, e entenda um pouquinho mais sobre a proposição que foi colocada ali no texto, né? Porque os textos filosóficos, muitas vezes, eles trazem algumas informações que a gente precisa ter o repertório para compreender, né, o que está sendo proposto ali.
Então, essa chamadinha que é feita para o desafio interdisciplinar estabelece essa conexão. É isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, meninas. Não, assim, o que eu acho interessante, né, é que em história, pelo menos isso firma bem aí com a filosofia, que inclusive, né, nós temos, né, nós, os estudantes, eles têm também que questionar, né, o conhecimento científico, né, porque parece que quando a gente fala é ciência, né, não, é a verdade absoluta, né, e eu acho interessante quando história traz aí para reflexão, né, o que foi darwinismo social, o que foi eugenia, né, do século XIX e XX, que foram propagadas e foram tidas como científicas na época. Então, eu acho interessante, assim, para os estudantes trazerem à tona, né, nós levarmos eles, assim, à reflexão de que tem que ser questionado sim, tá? Não é porque é tido como científico, é tido como verdade, né? Então, qual é o ideário, né, da sociedade em que ele foi produzido, qual a intencionalidade, eu acho muito interessante aí trazer, né, esses estudantes à luz da reflexão. Então, nós vamos trabalhar na situação de aprendizagem 3 em geografia, como nas outras disciplinas, a questão do desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, por outro lado, a área de geografia vai se ter como o fio condutor a questão do desenvolvimento tecnológico e produção de energia, né? Então, eu acho interessante que eles começam o primeiro momento dessa situação de aprendizagem com um pequeno texto falando sobre a energia no Brasil, e depois eles apresentam, o momento apresenta gráficos, né? E a análise de gráficos, a gente sabe o quão é importante, né, que os alunos desenvolvam essa habilidade, e a partir desses gráficos eles levantam algumas questões sobre o que representa a energia elétrica na vida da atualidade, né? Eu acho que vários alunos teriam sérios problemas em pensar, não digo 24 horas, vamos pôr um pouquinho mais, mas umas 40 horas sem energia elétrica, né? O que aconteceria quando a bateria do celular acabasse. Então, eu acho que é uma coisa, né, se traz um questionamento que é social, se traz um questionamento muito importante sobre a geografia, e o professor se traz análise de gráficos, e o professor pode ir ainda adiante, já iniciando o questionamento sobre a questão ambiental, né? No segundo momento, vai se trabalhar basicamente com a produção da energia a partir de hidrelétricas, né? Eles se questionam o que é os refugiados de desenvolvimento, e para isso se traz um texto, né, cuja imagem é a construção da hidrelétrica de Itaipu. É uma imagem importante e que pode levar o professor a ir ainda mais distante, né? Ele vai além, quando ele pode questionar, por exemplo, as questões trabalhistas na construção de Itaipu, como também de Belo Monte e de outras hidrelétricas Brasil afora, fazer uma comparação com Itaipu, com a grande hidrelétrica chinesa, né, hoje a maior do mundo, e depois ele traz um QR Code com um vídeo do YouTube falando sobre Belo Monte,
que é também importante aí para a discussão. E daí nós chegamos no primeiro desafio interdisciplinar, que é exatamente uma relação entre a geografia e a filosofia, trazendo o filósofo, né, Bertrand Russell, e como ele via a relação entre o homem e a natureza. Então, eu acho que, nesse momento desse conteúdo, eu acho que fica interessante o fato, né, de relacionar geografia com algo importante como a hidrelétrica, né, como a produção da energia elétrica, como a produção da energia elétrica trouxe o desenvolvimento da área tecnológica e como a tecnologia trouxe o desenvolvimento da produção da energia elétrica, e daí o texto entra com um filósofo e qual a visão dele entre o homem e a natureza. Eu achei isso muito interessante. Tá? Busca-se, a partir daí, a produção de um texto argumentativo também, né? Como seus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, e daí é o professor e os alunos, lógico, abrirem asas e voarem, né? Porque nós podemos falar da questão ambiental, podemos falar de questões importantes, como a falta de energia elétrica, o custo ao consumidor da energia elétrica, daí nós podemos ir bem longe. O terceiro momento pede uma construção de um mapa conceitual. E, para isso ser realizado, eles trazem 2 textos. Um sobre o modelo para medir impactos do rompimento de barragens do Fundão, e outro, a forma urgente que nós precisamos discutir, os riscos das barragens e de rejeitos, essas barragens que estão inativas, que é um tema muito atual e um tema que precisa ser debatido depois dos desastres que nós vivemos, e sabendo que nós temos N números de barragens na mesma situação que estava a barragem do Fundão. Tá? Então, é algo muito importante, muito atual para ser debatido com os nossos alunos. E a partir dessas discussões que podem ser levantadas numa roda de conversa entre o professor e os alunos, a partir daí vem algumas questões para serem pesquisadas e também produzidas respostas aí com uma justificativa cheia de argumentos. O quarto momento é a produção do documentário, que daí nós vamos também para o desafio que fará uma relação com sociologia, né? Nessa produção desse documentário, então, eles apresentam, para saber mais, os passos, né, as ações para a produção desse documentário, e depois mostra como seria interessante discutir num documentário as transformações da paisagem, né? Conforme o ser humano vai ocupando esse espaço, e a gente sabe quanta transformação trouxe Belo Monte, Itaipu, né? Lógico, também inúmeras transformações. Belo Monte, pode-se questionar também, né, a necessidade da construção de uma hidrelétrica desse tamanho naquela região, que é outro viés importante para se discutir com os alunos. E
Daí, para finalizar, né, ele sugere um festival de curtas, né, que esses documentários que os alunos vão produzir em sociologia e em geografia se torne um festival de curta metragem. Eu acho que aí é interessante. Também uma parceria, além de uma parceria na área com sociologia, uma parceria também com língua portuguesa, porque para ajudar, auxiliar na produção de um roteiro. E, finalizando a situação de aprendizagem, vem uma questão de vestibular, é uma questão da Unicamp, que vai relacionar hidrelétricas, migrações compulsórias e meio ambiente, trazendo para nós um fechamento, né, com a parte do desenvolvimento tecnológico, a parte da migração compulsória, que irá se relacionar com as outras áreas, e o meio ambiente extremamente presente em toda essa situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 3. Eu acho que foi isso. Eu queria destacar aqui com vocês, meninas, o seguinte, né? Chamar a atenção dos professores, porque a BNCC fez essa mudança, né, curricular acontecer. O currículo paulista trabalha com uma única habilidade para os 4 componentes. Aqui a gente acabou de ter um exemplo, né, a partir dessa breve exposição da situação de aprendizagem 3, cujo tema é desejo e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. A partir da fala da Fernanda, a partir da fala da Juliana, da fala da Sônia, da minha fala, a gente consegue observar a importância dos objetos de conhecimento, porque são eles que vão fazer a especificidade da história aparecer, da geografia aparecer, da sociologia e da filosofia. Então, com esse olhar atento, né, a gente percorreu aí caminhos dentro do tema, todos dentro do tema. No entanto, a gente consegue ver as marcas, né, necessárias do olhar geográfico, do olhar historiador, do olhar sociológico e do olhar filosófico, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Porque o tema, ele é integrador. E se não tivesse esse tema integrador, como é que esses objetos poderiam dialogar tão bem, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Sobre a importância do tema integrador para um trabalho interdisciplinar. Uma de cada vez, tá? Posso começar, já que eu comecei hoje. Érica, acho que você já começou falando assim muito bem. Não teria como a gente fazer esse trabalho, né, se não houvesse aquilo que nos unisse, né, aquele tema, aquele assunto que vai unir, né, e vai conseguir fazer com que as disciplinas, né, dialoguem e eles possam entender, e que fique bem claro também para o aluno, né, onde é sociologia, onde é geografia, onde é história, que isso acaba transparecendo, né? Eu acho que é muito importante. Eu vejo, né, o trabalho interdisciplinar hoje, dentro dessa nova reforma aí que a gente tem do ensino médio, essencial para o professor, né? Se não houver esse trabalho, né, entre a equipe, no caso, né, de humanas, não vai sair, né, uma coisa bacana, vai faltar alguma coisa. Então, precisa que, né, que seja realmente integrado, né, que todos eles conversem e que façam esse melhor trabalho. Eu acho que a Sônia também colocou uma coisa muito bacana, no sentido que aqui a gente fala um pouquinho do que está proposto, mas que o professor e o aluno, nessa caminhada aí, nesse percorrer do aprendizado, eles vão, né, voar juntos. Então, a ideia mesmo desse desafio interdisciplinar agora, né, movimentar, eu acho,
os professores nesse caminho agora, nessa mudança, no sentido de uma integração maior entre as disciplinas? Bom, esse diálogo, né, essa conexão entre os quatro componentes curriculares aí da nossa área, ciências humanas, sociais aplicadas, não é uma novidade para nós aqui, né, professores, né? Essa conexão, ela existe, né? Mas anterior a essa proposta, esse novo formato, né, esse currículo em ação, muitas vezes assim, o que eu percebi em história, né, assuntos que eu tratava, por exemplo, no primeiro bimestre, depois eu via que geografia ou sociologia ou filosofia iriam tratar em outros bimestres, né, então eu sentia assim essa falta, né, não, por que não trabalhar, né, no mesmo momento, né? Então é interessante, né, para que nós, né, possamos assim realizar um trabalho cada vez mais de qualidade e mais importante ainda é que os estudantes eles se apropriem, né, que eles tenham, que eles vejam, né, que há um diálogo, né, entre nós e não só entre nós, né. Esse currículo em ação, né, ele mostra, né, que também dialogamos aí, né, com outras ciências, com outros componentes curriculares. O nosso desafio é isso, né, para que os estudantes enxerguem isso, que o conhecimento ele não está em gaveta, né, o conhecimento ele está aí conectado, né, uma teia de conhecimento, essa conexão é muito interessante, é muito importante que os estudantes vejam e se apropriem disso. Eu gostaria de acrescentar que a geografia, nos últimos anos, ela tem passado por vamos dizer, está sendo repaginada, né? Vamos colocar assim. E a geografia física tem sido cada vez mais destacada, né? Existem alguns vestibulares até que geografia hoje está sendo considerada uma ciência exata. Então, daí, quando se fala que os temas serão os mesmos, né, o tema será um tema único para todas as disciplinas, eu acho que para muita gente, para mim, era assim, antes de conhecer todo o material, como é que vai se encaixar a geografia nesse diálogo, né? Mas eu tenho percebido que, como eu falei antes, e a Érica sempre fala, né, que esse documento é um documento norteador, não é o único, né? Ele veio para nos mostrar caminhos, mas que o professor pode ir além. E, ao mostrar esses caminhos, eles colocam a geografia para dialogar com as outras disciplinas. Às vezes menos, né? Às vezes, em algumas situações de aprendizagem, o diálogo vai ser maior, mas sempre haverá diálogo. Então, por exemplo, nessa questão, a gente tem uma relação com sociologia, tem uma relação com filosofia, e sem esquecer de especificidades da geografia, com a questão dos gráficos, a questão de textos, falando, nesse caso, né, da produção da energia. Então, eu acho que é bem interessante, mas que há uma necessidade, isso eu gostaria de deixar bem claro, há uma necessidade dos professores da área sentarem e conversar. Não dá para entender a riqueza desse material se não houver um espaço para o professor sentar e conversar. Dentro da escola e também dentro nível aí diretoria e nível de SEDUC. Tem que ter esse momento do professor sentar, porque é muito novo. Nós que já estamos mexendo com esse material, né, não é agora, nós percebemos já uma facilidade. Eu acho que se nós pararmos para pensar lá na primeira situação de aprendizagem, vamos colocar desde que nós quatro estamos juntas, na primeira situação de aprendizagem e agora,
a gente já viu diferença. Eu, pelo menos, falar por mim, vai. Eu já senti diferença. Agora, se os professores, cada um, for só ele trabalhar, o trabalho vai perder um pouco do brilho que ele pode trazer para o nosso aluno, né? E esse brilho que vai mexer com os olhos e com o pensamento aí dos nossos alunos, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso principal objetivo. Tá? Era isso. Ah, legal. Ô, Sônia e Ju, vocês tocaram aí em dois pontos, né, que são essenciais, né? Essa coisa de estar falando ao mesmo tempo de assuntos que antes, num passado, a gente encontrava em pontos distintos, né? Para a cabeça do aluno, isso facilita muito no processo de aprendizagem. E o estudo contínuo dos materiais de forma conjunta e articulada e alinhada também é muito importante, porque estudar sozinho é importante, assistir a TPC formativo contribui, né? Mas o fazer juntos lá na escola, no alinhamento, no planejamento conjunto do desenvolvimento das atividades, é muito enriquecedor para o trabalho docente, né? Porque daí um com o olhar do outro vai ajudando e contribuindo nas reflexões. Então, é um pouco disso tudo. E aí, o que fica aqui, né? A gente está num passo a passo mesmo. Por isso que a gente quis deixar os tempos para não fazer nada correndo, né? Embora a gente não tenha feito a leitura completa, a gente traz aqui um panorama geral da situação de aprendizagem 3, do volume 1. A gente vai fechar a série, né, meninas, numa conversa futura sobre a situação de aprendizagem 4, para a gente ter o volume 1 todo contemplado nessa reflexão do desafio interdisciplinar, que foi a nossa proposta inicial e que a gente vem construindo isso passo a passo, né? Mas a ideia aqui mesmo é chamar a atenção, chamar a curiosidade para que outras possibilidades aconteçam, desdobramentos a partir de outros materiais, o livro didático, o PNLD, que vai chegar na escola ano que vem todo diferente, então a gente está com o olhar atento para pensar sobre tudo isso, entender o material currículo em ação, já é um primeiro passo para pensar como é que eu articulo isso com o PNLD, que é o livro didático que o menino vai ter na mão no ano que vem, também, né, além do currículo em ação. Então, são coisas aí para a gente chamar atenção e pensar junto. Para mim é um grande aprendizado. Às vezes eu nem embalo, vou direto, mas acho que é o meu jeito, assim mesmo. Mas eu só tenho que agradecer a Érica pelo convite, agradecer a Ju, a Sônia. É uma honra estar do lado de vocês, das três mulheres guerreiras e de humanas, né? Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, Érica, muito obrigado, Ju, e muito obrigado, Sônia. E até a próxima. Gratidão, meninas, Érica, Fer, Sônia, por mais este momento, né, enriquecedor, de diálogo, de compreensão, né, novidade aí para todas nós, para todos nós, né, e que, né, espero que a gente possa contribuir aí, tenha contribuído, né, para o pessoal que está nos assistindo, né, que é novidade para todos nós, mas que possamos aí fazer o melhor, né, cada um aí contribuindo com a sua área, com o seu componente curricular e mostrando aí para os nossos estudantes, né, o quão é importante, né, as nossas áreas aí do conhecimento, a nossa área de humanas. Eu queria também, né, agradecer a parceria aí, né, das três meninas, né, porque vocês são meninas. E eu agradeço pela menina com que fui chamada e pelo fato de formar essa parceria com vocês. Muito obrigada. Eu acho que sozinha a gente faz um caminhar,
mas junto esse caminhar é mais leve e nos leva mais distante. Eu espero que ter ajudado aos professores, né, que vão nos assistir, e agradecer mesmo para todas. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês, meninas. Obrigada a todos que assistiram, então. Obrigada, meninas, pela parceria e até a próxima.